Fala, família da fé, estamos começando mais um Fale Fé podcast e eu estou aqui com dois homens de Deus que eu honro muito e vou receber muito, e com certeza você que está nos ouvindo também irá receber de Deus. Nós estamos aqui com o pastor Daryl e com o pastor Silvio e vamos conversar um pouco sobre o assunto Ministério Apostólico, um assunto que talvez você nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, foi de uma forma errada, deturpada, mas hoje nós vamos esclarecer biblicamente esse ministério tão poderoso que nós precisamos receber, viver, e tenho certeza que será marcante esse podcast. E antes de a gente começar propriamente dito sobre o assunto, vou pedir para que o pastor Daryl se apresente e o pastor Silvio também. Talvez tem pessoas que ainda não conhecem, né, o pastor. Então, prazer, pastor Josias, pastor Silvio, é uma alegria, né, poder estar aqui no podcast e estamos inaugurando uma sala nova, né? É isso. E que oportunidade, né, de estar aqui nesse lugar tão belo, né? Vocês estão de parabéns, né, com a estrutura, com todo o empenho, a sua equipe. Para falar um pouco de mim, né, sem demorar demais, eu nasci nos Estados Unidos. Quando eu completei 18 anos de idade, eu fui estudar no Rhema. Quando eu me formei, eu fui ser missionário nas Filipinas por um ano. E depois eu cheguei no Brasil em maio de 1998. Então, faz 25 anos que eu estou aqui no Brasil. Eu assumi a Igreja Verbo da Vida em Aracaju, em 1999, então tem um tempão, né, que eu estou lá à frente dessa igreja, junto com minha esposa. Minha esposa é aracajuana, a gente se casou, tem 2 filhos. Meu filho, ele está como pastor auxiliar numa igreja dos Estados Unidos. Minha filha, ela é da área de louvor e também tem nos chamado para ir para os Estados Unidos, né? Então, o ninho está ficando cada vez mais vazio, mas a gente ama demais o Brasil, a igreja brasileira, e tenho certeza que vamos ver muitas coisas nos próximos 25 anos aqui. Então, né, eu sou o pastor Silvio, pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul, e estou atuando na supervisão de mais 5 congregações, né, 3 delas aqui na Serra Gaúcha mesmo, que é Flores da Cunha, que é Bento Gonçalves e Garibaldi, e mais 2, né, que estão um pouco mais distantes, uma no Planalto Médio, em Carazinho, e outra lá em Frederico Westphalen, no Alto Uruguai. Né? Tenho 27 anos de crente, né? Sou crente até os dentes. E nos primeiros anos da minha conversão, né, eu sempre fui muito intenso naquilo que eu faço, e mergulhei de cabeça mesmo, né, nas coisas divinas, sem esquecer, né, que tem todo um contexto por detrás, que é cuidado com família, com trabalho, enfim, né. Mas chegou um tempo, né, a gente já atuando no ministério e implantamos uma congregação da igreja a qual nós pertencíamos numa cidade vizinha, né, da igreja sede. A igreja cresceu rapidamente. Em 3 meses nós saímos da garagem de uma casa para um prédio alugado, né, no centro da cidade. Mas passou o tempo e nós entendíamos que precisávamos de uma capacitação, né? E aí, né, buscando uma possibilidade de estudar em algum seminário, a gente fez algumas avaliações. E a gente buscava algo que tivesse um equilíbrio entre a palavra e o espírito, né? Não fosse aquela coisa bem engessada, né? Mas que tivesse esse equilíbrio. E acabamos descobrindo, né, em Belo Horizonte, uma escola que ofereceu para nós justamente essa proposta do equilíbrio entre a palavra e o espírito. Aí fomos para Belo Horizonte, estudamos, nos capacitamos, né? Lá entramos, nos envolvemos ministerialmente lá também, né? Depois acabei me tornando diretor da escola que eu estudei, né? Depois, que é o Rhema, que, né, uma escola maravilhosa, interdenominacional, que está espalhada pelo Brasil, com mais de 100 unidades e pelo mundo inteiro. E depois passou um tempo, me tornei diretor da escola de ministros também, né? E acatando o chamado de Deus, voltei para o Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcho. O pessoal acha que eu sou mineiro, mas não sou não, né? Sou gaúcho raiz, né? Voltei para o Rio Grande do Sul, não especificamente para a cidade da onde eu saí, mas para Caxias do Sul, essa cidade linda, maravilhosa, que eu amo demais. Sou caxiense raiz de coração, né?
E aí começamos o trabalho aqui em 2013 e que se estendeu, né? Completamos 10 anos, né? Essa semana, comemoramos esse final de semana, 10 anos de Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul, 10 anos de história, né? Hoje somos 6 igrejas contando com a sede. E a gente vê que só pode ser Deus, né? Obedecendo comandos de Deus, não tem como dar errado. Procurando não atrapalhar o que Deus está fazendo, tá bom demais. Bom demais, bom demais. Então, como eu falei antes, né? Nós vamos tratar sobre o assunto ministério apostólico, né? E eu sei que muitas pessoas só ouvir a palavra apóstolo, né? Às vezes leva a pessoa a achar que é uma hierarquia, acha que é o quase tem depois do apóstolo tem o semideus, e assim vai, né? É uma nomenclatura que às vezes ela é entendida de uma maneira errada, né? E eu queria saber, né? O que é realmente o ministério apostólico? Da onde surgiu esse termo, né? E quais são as diferenças, né, entre os 5 ministérios? Talvez a gente pode tocar nesse assunto também. Né? Então, o que seria o ministério apostólico, pastor? Então, em primeiro lugar, esse termo vem da própria palavra de Deus, né? A gente vê mais de 70 vezes no Novo Testamento se usa a palavra apóstolo. O problema onde entra hoje em dia no entendimento do apostolado é que não é um termo que é tão usado hoje em dia, diferentemente do mundo secular antes da Bíblia, por exemplo, ser escrita. A palavra apóstolo era muito usada, né? Então, era muito comum você ouvir, por exemplo, dos outros 5 dons ministeriais, ainda se ouve muito hoje em dia. Por exemplo, se você fala pastor, todo mundo é familiar. Mesmo quem não frequenta igreja nenhuma, eles sabem o que é um pastor. Alguns até falam mal, né? Mas o termo apóstolo não. É um termo que acabou perdendo o seu uso, não, ao longo dos anos. Mas é um termo totalmente bíblico e existe uma função. A gente, normalmente, quando ensina sobre os 5 dons ministeriais, a gente usa a mão, né? O dedo cada dedo da mão para tentar explicar um pouco a função de cada um, né? E aí, eu não vou ilustrar aqui, porque eu não sei o nome de cada dedo corretamente. Mas uma coisa que a gente diz é que Posso te ajudar, pastor? Pode, me ajude nisso aí. Me tire do sufoco. Isso. O mindinho é o dedo do mestre. Ok. Né? Porque Mindinho. ele vai mais longe, né? Exato. Entra em lugares mais profundos, Correto. né? Então, o mindinho ele representa o dedo do mestre, né? Esse dedo anelar é o dedo do pastor, porque ele tem uma aliança, é o dedo da aliança, uma aliança com a igreja, um casamento com a igreja, né? O dedo, esse aqui é qual mesmo? Esse aí é o evangelista. Não, mas é o... É o que alcança mais longe, É né? o mais comprido. É o mais comprido. É o dedo mais comprido. Tem maior alcance. Maior alcance, que representa o dedo do evangelista, porque de fato ele é o que se sobressai e vai mais longe, né? E esse dedo aqui é o dedo do profeta, porque o profeta aponta, né? Aponta situações, destinos, né? Ele aponta um futuro, né? Então ele tem essa nomenclatura. E o dedo do apóstolo, né? Esse aqui representa o dedo do apóstolo, porque é o único dedo que consegue tocar em todos os demais, né? Ou seja, o apóstolo ele vai tocar um pouco na unção. Ele não opera na unção, mas ele toca na unção. Toca na unção do mestre, ou seja, ele vai conseguir ensinar com propriedade, ele vai conseguir pastorear. Um apóstolo pode pastorear. Um apóstolo, ele pode, né, operar na unção do evangelista, em cruzadas, enfim, né? Ele pode também profetizar. Todos esses aspectos fazem parte do chamado apostólico, né? Então, o apostólico, ele não flui na plenitude, mas toca em todas as unções, porque é aquele que chega antes para desbravar, né? Então, ele vai necessariamente precisar operar, né, nessas unções, porque ele é um desbravador. Então, quando não tem um pastor, ele vai implantar um trabalho. Não tem um pastor. Ele precisa operar na unção pastoral, né? Então, ele toca nessa unção para pastorear. Ele vai precisar evangelizar. Então, ele vai tocar na unção do evangelista, porque não tem evangelista. Ele vai levantar os evangelistas. Ele vai levantar os pastores. Enquanto isso, né, a unção, ele está tocando nessas unções
porque ele é um desbravador, né? Ele chega primeiro, arranca os tocos, prepara o terreno e levanta, né, os 5 ministérios operando na igreja, que uma igreja saudável ela precisa operar nos 5 ministérios. Exatamente. E dependendo da fase de obra em que ele está, ele vai tocar mais em uma das unções do que a outra. Quando a obra vai ganhando forma, vai entrando em outra etapa, aí ele já passa para tocar mais em outra unção, né, por causa da necessidade daquela etapa. Eu achei interessante que eu escutei uma mensagem sua sobre o ministério apostólico. E foi muito bom quando você fala, porque um dia eu conversando e pesquisando, lendo sobre todos os 5 ministérios, né? Se a gente vai observar, todos eles são, entre aspas, extras bíblicos, né? Porque já existiam naquela época essas nomenclaturas, né? O apóstolo, né? Eu gostaria que falasse, como você falou, o evangelista também vinha junto com a comitiva do apóstolo, né? Que ele falava o que ia acontecer. O pastor sempre foi, né? Porque era pastor de ovelhas, o mestre era os professores e os profetas chamavam os videntes, né? Toda a civilização sempre tinha um vidente e tal, né? Mas eu gostaria que você explicasse, né? Eu gostei muito quando você falou dos termos que veio antes, como é que era a função apostólica, né? Naquela época. Pronto, então eu até eu trouxe as anotações aqui, porque é até melhor eu lendo esse estudo para não perder nenhuma informação, mas como eu havia dito, o termo apóstolo era usado no mundo secular. E uma das definições, vamos dizer, do apóstolo em si era um almirante de uma frota de navios. O almirante ele ocupava a maior posição de autoridade da sua expedição. A frota de navios fez com que ele tivesse uma equipe em todos os lugares por onde ele viajava. O almirante era enviado especificamente para territórios onde a civilização ainda não existia. Uma vez que um lugar fosse encontrado, ele, junto com a sua equipe, ele trabalhava para desenvolver uma comunidade nova dentro daquela região. O almirante se tornaria também o arquiteto daquela nova colônia, ou seja, no navio ele era o comandante, já na terra ele era o arquiteto, mostrando a todos como eles deveriam construir a nova comunidade. E a ideia era de transformar uma terra estranha numa réplica de como eles acreditavam que a vida deveria ser. E eles estabeleciam a sua cultura, a sua língua naquele novo local. Os navios, eles carregavam material e pessoas qualificadas para construir ruas, prédios e toda a infraestrutura necessária. Havia também pessoas para ensinar a língua, como ler, como escrever. E uma vez que aquele lugar era colonizado, o almirante arrumava as equipes dos navios para ir atrás de outros territórios e fazer tudo de novo. Então, esse era uma das definições comuns, né, que era totalmente entendida por aquele povo. Quando o pessoal do Novo Testamento, então, pegou essa palavra e usou no corpo de Cristo, na Bíblia, o pessoal entendia, né, que as características de um apóstolo bíblico tinha muito a ver com essa descrição, né? Como o próprio pastor Silvio falou, de desbravar, de estar à frente, de alcançar novos territórios, de estabelecer e fundamentar obras que nunca haviam existido antes, de construir uma ponte para que outras pessoas possam vir, estabelecer por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, ele disse, eu lancei o fundamento, agora cuidado como edifica em cima desse fundamento. Então, você vê, Paulo era um apóstolo, né? E você vê que uma das características do apóstolo é
de lançar o fundamento, de fundamentar uma obra e de estabelecer os fundamentos daquela obra. E aí vem outras pessoas depois para edificar sobre o fundamento que o apóstolo estabeleceu. Muito bom. E qual, pastor, assim, você vê a diferença, né? Porque são características distintas dos 5 ministérios, né? Cada um tem uma característica. Qual que o senhor vê, assim, as características do apóstolo em relação aos outros? Na verdade, não tem esse aspecto de superioridade, Isso né? Então, isso é muito mal compreendido e até compreendido errado, porque é ensinado errado, né? Como se o apostolado fosse um plano de carreira, né? Então, você começa, né, como um evangelista. Se você for um bom evangelista, se torna um pastor. Se você for um bom pastor, você vai se tornar um pastor de área, né? E daqui a pouco você se torna um apóstolo, né? Vai subindo de grau, né? Aí depois um sumo apóstolo, né? Depois um querubim, um serafim, talvez Lúcifer. É porque essa busca desesperada por posições, ela pode levar a pessoa a um desejo exacerbado por se ir além da escritura, inclusive, né? Então nós vemos hoje algumas definições até equivocadas, né? Então surgiu-se até um 6º ministério, que é o patriarca, né? Não está na Bíblia, mas nós sabemos por aí que tem pessoas se auto-intitulando patriarca da nação, né? Quando nós sabemos que a palavra patriarca na Bíblia tem uma definição bem clara, né? Como o nosso pai da fé, né? O patriarca Abraão, enfim, né? Mas não tem nada a ver com plano de carreira. Então, o apóstolo, né? O ofício do apóstolo, que é diferente. A gente precisa separar os dons, né? Existem dons espirituais, é uma coisa, dons ministeriais são outra. Dons ministeriais são 5, né? Dons espirituais são 9. Então, os dons espirituais, eles são equipamentos para os dons ministeriais operarem, né? Então, basicamente é isso. Mas o ofício do apóstolo, ele se diferencia dos demais não no sentido de uma hierarquia, mas ele opera, né, com um propósito bem específico, que é treinar pessoas, levantar pessoas, estabelecer fundamentos. E quando se fala em estabelecer fundamento, não é um novo fundamento, uma nova doutrina, né? A doutrina ela já foi estabelecida e ninguém pode acrescentar nada além daquilo que já está escrito. Então, os apóstolos de fundamento, né, que são aqueles que andaram com Jesus, aqueles que estabeleceram a doutrina, essa categoria já passou. Os apóstolos de hoje, eles vão estabelecer um fundamento que já existe, ou seja, vão estabelecer novas obras, novas frentes de trabalho, usando uma doutrina ou aplicando a doutrina que já existe, a doutrina da Bíblia. Mas, basicamente, a função de um apóstolo é essa. Um apóstolo é um visionário, né? Ele vai ver coisas que ninguém consegue ver. Isso não o torna melhor, porque um apóstolo sem o dom do mestre apoiando não vai conseguir ensinar as pessoas, ainda que ele flua naquela unção, é uma medida, não é na plenitude. Então, ele vai precisar de pastores para pastorear as pessoas que estarão se agregando a uma visão ministerial. Ele vai precisar de profetas para apontar, né, caminhos e destinos e trazer a visão divina, né? Então, ele vai precisar se cercar dos outros dons, não se sobrepor a eles. É como nós estamos aqui, estamos numa mesa, todos sentados numa cadeira, no mesmo nível, né? Então, o ofício do apóstolo é como aquele que está numa mesa redonda com os demais ofícios, né? Tratando acerca das coisas do reino, mas, obviamente, ele tem essa visão um pouco mais ampla, uma visão macro. Um apóstolo, ele consegue ver, né, de uma forma mais abrangente. Um apóstolo vai andar pelas ruas de uma cidade, ele vai estar olhando um prédio. Rapaz, aqui caberia uma igreja. Ele vai olhar para uma pessoa que não sabe nem falar, diz, rapaz, esse que vai dar um excelente pastor. Ele consegue ver o potencial da pessoa, quando, na verdade, nem ela mesma consegue se ver. Então, essa é uma das características do apóstolo. Ele é um treinador, né? Ele é alguém que aposta, que acredita nas pessoas, né? E que não fica preso àquilo como se estivesse construindo um império. Até porque quem está no império é Satanás, né? Nós pertencemos ao reino, mas o apóstolo ele tem essa visão. Ele não é apegado a algo, como alguém que está dominando aquilo. Pelo contrário, ele vai levantar pessoas para aliviar suas cargas, para que ele possa, então, empreender coisas novas. Uma visão apostólica, ele quer se tornar dispensável naquele ambiente para poder alcançar novas esferas de atuação. Eu acho que já o senhor tocou um pouquinho, mas a gente deixar mais claro a respeito dessas categorias, né, de apóstolos, vamos dizer, né, o senhor falou os apóstolos do Cordeiro e tal. Eu gostaria, pastor Darius, pudesse nos trazer
essa diferença dessa categoria de apóstolos que a palavra de Deus Tá, fala, né? então existem 4 categorias de apóstolos. A primeira categoria só tem uma pessoa, que é Jesus Cristo, né? Inclusive, quando você olhar, você percebe que Jesus é a única pessoa que literalmente ocupou o ofício de todos os 5 dons ministeriais. A gente vê outras pessoas que ocupavam mais do que um ofício. Por exemplo, a gente falou sobre Paulo, que ele era um apóstolo. Mas quando você estudar sobre ele, você percebe que ele também ocupava o ofício de mestre e também o ofício de profeta. Então, 3 dos dons ministeriais ele ocupava, mas somente Jesus que ocupava os 5. Então, ele fica numa categoria só, né? Ele é o sumo apóstolo de todos os apóstolos. Depois você tem os apóstolos do Cordeiro, como você mencionou, que são aqueles que andavam com Jesus, que ele escolheu pessoalmente, que foram testemunhas do seu ministério. Essa é uma categoria que, obviamente, nunca mais vai existir, né? Era reservado só para aqueles 12. Depois você tem a terceira categoria, que são os apóstolos de fundação, né? Esses são os apóstolos que eles também contribuíram nas escrituras para escrever partes do Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo também faz parte disso aí. E a quarta categoria são os apóstolos dos dias modernos, né? Claro que assim como nós, hoje em dia, não podemos ocupar o ofício que Jesus ocupou, nem podemos ser apóstolos do Cordeiro, né, que andavam com Jesus, nem podemos ser na categoria de fundação, porque hoje em dia ninguém mais está escrevendo a Bíblia, né? A gente está apenas trabalhando em cima do fundamento doutrinário que já está estabelecido pelo Espírito Santo. Então, essa quarta categoria de apóstolos são os apóstolos nos dias modernos, né? Nos dias atuais que a gente está vivendo. O nome apóstolo, no grego, significa um enviado, né? É uma pessoa que é enviada com uma missão específica. O interessante também é que o termo missionário é um termo que é muito usado hoje em dia. Inclusive, quando as pessoas não têm outro título para chamar alguém que prega, eles acabam chamando de missionário, né? Então, praticamente em qualquer lugar você ouve esse termo. Já apóstolo, não. Só que o que acontece é que um missionário que é genuíno, que é chamado, enviado para ir para outro país, por exemplo, como no meu caso, para estabelecer obras, eles são, de fato, apóstolos, né? Claro que não é todo missionário que é um apóstolo. Tem missionários que vão no campo para fazer algum tipo de trabalho de misericórdia, de socorros, mas muitas das pessoas que a gente chama de missionários hoje, de fato, são apóstolos, porque são enviados para um outro território, às vezes um outro idioma, outra cultura, para estabelecer novas obras dentro daquela região. Então, existe sim o apóstolo hoje em dia, né? Inclusive lá em Efésios capítulo 4, e só para complementar o que o pastor Silvio falou sobre essa questão de achar que o apóstolo, as pessoas acham que ele é o top, né? Ele é o bam, maior e melhor do que todos os outros dons. Uma das razões que pessoas tendem a pensar assim é da própria Bíblia. Por quê? Porque em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando Paulo disse que Jesus deu dons aos homens, e o primeiro que ele lista é o apóstolo. Quando ele fala em
1 Coríntios 12, ele disse que Deus deu à igreja primeiro o apóstolo. Então, as pessoas, né, sei lá, elas crescem o olho e dizem, olha, está vendo aí que o primeiro, o número 1, é o apóstolo. Mas, na verdade, ele foi colocado como número 1 por causa da própria característica do seu trabalho. Porque já que o apóstolo é quem estabelece, quem fundamenta, por exemplo, o pastor vai pastorear o quê? Se não tem um rebanho, se não tem ovelhas. O mestre vai ensinar a quem, se não tiver já uma comunidade. Então, o apóstolo, ele é o primeiro, até mesmo por causa do próprio trabalho em si, de iniciar, né? O apóstolo Paulo, ele disse, em 1 Coríntios 3, ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quando ele disse eu plantei, ele estava falando da característica de um apóstolo. Ele vai lá num local que está assim, sem nada, vamos dizer, e ele planta, né? Ele planta aquela obra, ela cresce, aí depois você precisa dos Apolos, você precisa, né, desses outros dons funcionando em cima daquele fundamento. Muito bom. Só pegando uma parte da sua fala, você falou que o missionário, de certa forma, é um apóstolo, né? Então, na verdade, nem todo missionário é um apóstolo, mas todo apóstolo ele se torna um missionário porque ele tem uma missão. Seria basicamente isso, né? Isso. Só para não pensar, talvez, que alguém que está nos assistindo vai, eu sou missionário, então eu sou um apóstolo. Não, né? Então, nem todo... A palavra apóstolo é enviado com uma missão, né? Então, todo aquele que é um missionário não significa que ele é um apóstolo. Exatamente. Mas todo apóstolo, ele é um missionário. Isso. Porque ele tem uma missão. Missionário vem de uma missão a ser cumprida, né? Muito bom. E eu gosto de trazer esse exemplo justamente pelo termo apóstolo não ser tão conhecido, mas o termo missionário ser muito conhecido por todos, né? É muito conhecido mesmo, né? Eu até... meu pai, conversando com meu pai, ele contando a história do meu avô, que o meu avô era um apóstolo, mas ele não sabia. Ele abria muitas igrejas, assim. Ele ia abrir uma igreja, aí passava um tempo, ele abria uma outra, e assim ia. E ele não sabia o que era, porque até eu acho que de 90 para cá que começou, né? Começou por aí, né? Iniciou o falar sobre o ministério apostólico, né? Porque sempre foi... o pastor, foi o ministério oculto. O pastor, o mestre, aí depois veio o ministério profético, e de 90 que começou a ser falado um pouquinho mais, e aí foi muito deturpado, né? Como nós estávamos falando aí, e agora parece que a gente percebe que a igreja de Cristo ela está começando a entrar novamente nesse viés mesmo de entender o que é o ministério apostólico da forma certa e bíblica, para assim cumprir tudo que Deus, não que não tenha, né, cumprido, mas ser mais efetivo, né, e saber, né. Sobre... Na verdade, pastor José, eu sempre tenho um pensamento, todo aquele que se esforça para ser, porque não é. Então, quando há um desejo da pessoa, vou fazer bem feito, que eu quero ser um apóstolo. Não é. Porque quando você é, naturalmente, aquilo vai se manifestar, né? Uma laranjeira vai dar laranja, né? Uma macieira vai dar maçã. Ela não vai fazer esforço para produzir, está nela, né? Então, assim, isso é um bom filtro para você avaliar quem de fato é um apóstolo comissionado pelo Senhor, daqueles que se dizem ser apóstolos e não são, como a Bíblia mesmo trata, né? Fala. Alguns que se dizem ser, se transvestem de anjos de luz, quando na verdade não são, né? Então, como nós podemos fazer essa avaliação? Primeiro, pelos frutos, né? Porque existem características de um apóstolo que são, né, o resultado, né? O fruto do apostolado ele tem que se tornar evidente, né? E, além do fruto, né, se há um esforço, é porque provavelmente não é. Não quero baixar um decreto aqui, né, para não ser taxativo, mas de uma forma bem simplista, né? Tudo que há um esforço para ser é porque não é. Porque aquilo que você é, naturalmente acontece. O que o senhor sempre mesmo fala, né? A questão toda é a função, né? Então, exerça a função, que daí o título, porque às vezes estão atrás do título, mas não exerce a função. Então, exerça a função, e se você mesmo tem isso, vai ser visível, né? Os frutos, né? E as coisas vão acontecer. Mas,
Como, né, a gente tocou um pouquinho ali, como é que eram os apóstolos, né, como eles eram vistos e o que eles fizeram ao longo do tempo, assim, né? Porque até foi tocado um pouquinho, mas talvez vai ficar um pouquinho mais claro, né, biblicamente falando, pastor Del. Então, a gente vê, eu acho que o principal exemplo, embora que tem várias pessoas, inclusive no Novo Testamento, que são chamadas como apóstolos, mas eu acho que o exemplo principal que nós temos do Novo Testamento é o próprio Paulo. Quando você estuda, por exemplo, o dom de evangelista, você vai ver que é o dom ministerial que é menos, vamos dizer, descrito ou falado no Novo Testamento. Então, como é que a gente pode entender... Não, obrigado. Como é que a gente pode entender as características do evangelista? Então, a gente tem que procurar a única pessoa que a Bíblia descreve como evangelista, que é Felipe, né? E você começa a acompanhar o ministério dele. O que foi que ele fez? O que manifestava na vida e através dele? Você começa a ver que ele tinha muitas curas, que ele é um grande ganhador de almas. E aí você vai traçando o entendimento sobre o que o evangelista faz. Então, a mesma coisa pelo apóstolo. Se o apóstolo é um termo e um ofício bíblico, então o que é que ele faz? Até para eu saber se eu sou, se você é, tem que existir parâmetros, tem que existir características. Então, a Paulo, ele acaba sendo, vamos dizer, o principal figura que demonstra isso. E a gente vê Paulo indo em vários lugares onde não havia trabalho. Hoje em dia é diferente, né? Porque ele estava justamente na fase inicial da igreja na terra, né? Hoje nós temos igrejas em vários locais, mas existem igrejas, por exemplo, com visões e missões diferentes, né? E cada um fazendo o seu papel dentro daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então a gente vai como corpo de Cristo, porque às vezes eu acho que a gente esquece isso, que quando a gente está inserido numa denominação, a gente tem a tendência de achar que o corpo de Cristo é aquela denominação. Mas, na verdade, tem muitas denominações e cada um tem uma pegada um pouco diferente, né? Nós, obviamente, temos que concordar em algumas coisas básicas, que Jesus é o Senhor e outras coisas, mas cada um tem a sua pegada e o corpo de Cristo vai alcançando os seus objetivos plenos, né? Mas a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 13, até então, Paulo não era chamado de apóstolo. Uhum. E olha uma coisa interessante aqui. Ele era um apóstolo, mas ele não era chamado de apóstolo. A Bíblia diz que estava reunido lá alguns mestres e alguns profetas. E Saulo, que era Paulo, estava lá presente. Então, naquele momento, ele estava no ofício de mestre e de profeta. Foi somente depois que a Bíblia diz que o Espírito Santo falou: separai para mim a Saulo e a Barnabé para o ministério que eu os tenho chamado no passado. Então, esse chamado já estava dentro dele, mas ele ainda não andou nele. Que é interessante. Para entrar no apostolado, leva um tempo. Por quê? Pela própria característica e fruto do apostolado. Uma pessoa não entra no seu apostolado no seu primeiro ano de ministério. Ele tem que ter bagagem, ele tem que ter tempo, ele tem que estabelecer trabalhos.
você vê que foi depois disso, logo em seguida, desse momento em Atos 13, que Paulo foi chamado de apóstolo pela primeira vez. Ele entrou no seu apostolado e foi a partir daquele momento que ele começou as suas viagens missionárias. Todo mundo sabe das viagens missionárias de Paulo, mas foi somente depois de ele ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele estava sendo enviado com uma missão em territórios onde não havia chegado o evangelho, e ele estabelecia igrejas fortes, fundamentadas nesses locais. Ele levantava líderes e ele deixava esses líderes tomando conta das obras, e depois ele passava para outra região para fazer a mesma coisa. Pronto, essa é uma das credenciais do apostolado, né? Só trazendo um pouco, eu acho importante a gente fazer esse paralelo com a nossa realidade hoje, porque a gente está num podcast um pouco polêmico, né? Não é polêmico que a gente está falando verdades bíblicas, mas assim, é polêmico porque é um assunto polêmico do momento. E assim, todo extremo, ele é beira, ele é complicado, né? E o que a gente vê hoje é o seguinte, né? O que a gente está vendo hoje é foi desvirtuado, assim, a palavra apóstolo, ela foi desvirtuada por causa de atitudes equivocadas, erradas e mal intencionadas, né? Então, vendo o pastor Dério falar aqui sobre... Na verdade, olha só como a palavra apóstolo é tão complicada. Nós estamos num podcast onde tem um apóstolo, né? Que é um apóstolo, e nós estamos no natural falando do pastor Dério. Porque, de fato, é um apóstolo. Tem todas as credenciais, né, para isso. Mas está tão entranhado dentro da nossa religiosidade que, naturalmente, você fala isso. Mas vamos falar dos extremos, né? Ele acabou de falar sobre a forma, as credenciais do apostolado, que é implantar novas obras, treinar pessoas, se tornar dispensável. Quando que você se torna dispensável? Quando levantou pessoas que podem tocar. E você se torna meio que um supervisor, coordenador daquela obra, como um pai, né? Como um pai que vai dar a assistência necessária. Mas o que a gente vê na atualidade, principalmente nessa última década para cá, de 20 anos para cá, quando surgiu, né, ressurgiu, né, a questão do ministério apostólico, foi os desequilíbrios, onde alguns supostos apóstolos, eles faziam reuniões para apresentar a proposta de uma cobertura para igrejas que já existiam, né? Então, alugavam um espaço, faziam um evento apostólico, convidavam os pastores daquela determinada cidade, os pastores iam, né, e era apresentada uma proposta de supervisão, vamos dizer assim, né? Ou seja, é uma associação de igrejas que está debaixo de alguém, né, que se diz ser apóstolo, que vai dar o devido cuidado. Mas, biblicamente falando, não foi dessa forma que as coisas aconteceram, né? É como estabelecer um fundamento que já existe, né? Cada igreja, ela tem a sua identidade, cada denominação carrega junto a sua identidade, e quando há essa forma de condução, isso mexe, inclusive, na própria identidade da igreja. Né? Então, essa forma de condução equivocada, extremista, é que causou essa resistência de muitos. Muitos, só de ouvir a palavra apóstolo, já se fecham. Arrepio, né? Por quê? Porque aconteceram esses estragos, né? Muitos pastores machucados, muitas igrejas foram feridas. Por quê? Porque alguns supostos apóstolos meio que se assenhoraram das igrejas. Não, agora eu tenho 10 igrejas, 20 igrejas, 30 igrejas debaixo do meu apostolado. A minha pergunta é, quantas dessas igrejas foram fundadas por esse suposto apóstolo? Provavelmente, a única igreja que ele fundou foi a igreja que ele, né, cuida. Se é que foi. Né? As demais todas já existiam. E assim, esta não é uma forma bíblica de apostolado. O apostolado é diferente do que isso. Ele acabou de explicar os detalhes, as credenciais, né, e os frutos do apostolado. Então, só quis trazer essa questão justamente para quebrar a resistência de quem está nos assistindo acerca dessa visão apostólica que é bíblica, mas existe um caminho bíblico a percorrer. Você não alicia igrejas, você implanta igrejas, treina pessoas, levanta pessoas, estabelece pessoas, né? E a autoridade máxima numa igreja local nem é o apóstolo, é o pastor, porque a Bíblia fala que ele é o governo da igreja. Né? Se ele é o governo, né, claro que ele vai ter um supervisor acima dele, dando orientações, ideias, até mesmo corrigindo,
mas quem é o líder principal na igreja local é, de fato, o pastor e nem é o apóstolo. A menos que, né, a menos que o líder daquela igreja possa ser um apóstolo, que é o caso, né, do apóstolo Derek, deixa eu me corrigir, do apóstolo Derek, que ele pastoreia a igreja mesmo, né, estando no ofício apostólico, pastoreia a igreja. Então, nesse caso, sim, né, ele é autoridade enquanto apóstolo, mas também enquanto pastor da igreja a qual ele está à frente. Em outros casos, não. Pode ser que a autoridade máxima ali seja o pastor, né, mas que está debaixo, né, de uma supervisão que pode orientá-lo e não dominá-lo. Se eu posso entrar nisso, foi muito importante o que foi dito aqui. O apóstolo Paulo, ele disse certa vez que ele não atuava numa esfera que não era dele. E o que ele está se tratando é justamente de pessoas que se autonomeiam de apóstolos, pegando o que eles mesmos não plantaram, o que eles mesmos não investiram, e muitas vezes é com o intuito de ter um nome, de ter algum benefício próprio. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que eram apóstolos e chegaram, vamos dizer, para um pastor de uma igreja interdenominacional e disse: olha, você não tem nenhum apóstolo. Você precisa ter um apóstolo dando cobertura espiritual sobre você e você precisa dar o seu dízimo para mim. Quer dizer, ele não investiu nada, ele não plantou nada, mas ele quer ter benefício. É aonde entra os falsos apóstolos, porque a Bíblia também usa esse termo, que são falsos. E o que acontece é que uma das características, é muito importante a gente tratar disso, uma das principais características de um verdadeiro apóstolo, porque se existe o falso, existe o verdadeiro. Isso. Qual é? Paternidade. Paternidade. Sabe, um pai, eu sou um pai de 2 filhos maravilhosos. E o que eu tenho feito por eles é só investir. E eu tenho dado o meu melhor para eles. E sabe uma coisa? Eu não estou procurando nada em retorno. Eu não estou pedindo, não jogo na cara dos meus 2 filhos: olha, você sabe quanto eu paguei no seu colégio? Rapaz, depois vai ganhar um emprego bom, viu? Porque você precisa me pagar de volta. Não, tudo que eu fiz como pai. Porque eu amo. E eu quero que eles me ultrapassem em tudo. Esse é o coração de um verdadeiro apóstolo. Ele está lá como pai, não para receber benefício, mas para beneficiar aqueles que ele levantou. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele plantou a igreja em Corinto, e se você olhar essa igreja de Corinto, meu amigo, eles tinham muitos dons do Espírito. Mas pense numa igreja carnal. Era a mais carnal de todos que Paulo plantou. E outra coisa, era mão de vaca. Pense que eles não eram generosos. Paulo estava lá. Você é o único lugar onde você vê que Paulo tinha que trabalhar para poder se sustentar, para fazer a obra, né? Por quê? Porque a igreja de Corinto era mão de vaca, não dava para ele. Mas em nenhum momento você vê Paulo exigindo que desse o dízimo. Ele corrigiu, ele ensinou, né, o princípio de honra, como é que deve funcionar. Mas ele disse: Deus me livre de você dar algo para mim. Ele disse: eu dou por amor. E esse é um verdadeiro apóstolo. Aí você tem que perguntar: todos esses que estão tomando para si obras que eles nunca investiram, nunca plantaram, se não tivesse retorno nenhum, será que eles ainda iriam continuar querendo isso? Então, a paternidade é muito visível no ofício do apóstolo, né? Tanto com as ovelhas em si, mas até mesmo com seus líderes, né? Ele tem pastores que estão debaixo dele, que olham para ele, para direção, para
alimento, e ele tem um afeto e um carinho para com eles. Ele vibra quando eles pregam melhor do que ele, quando as igrejas crescem, porque ele entende. E isso foi algo que Deus falou, inclusive, comigo. Porque a gente, no meu caso, eu ocupo, né, o ofício apostólico. A gente tem cerca de 3 igrejas que saíram de nós, que nasceram de nós, da nossa igreja em Sergipe, na Bahia, na Argentina também. E a gente tem projeções de abrir outras obras, centros de treinamento bíblico e tudo mais. Mas eu hoje continuo pastoreando a igreja local como uma base de todas essas operações que vão se levantando. Acaba servindo como uma cobertura também desses trabalhos. Mas já sumiu da minha cabeça aonde eu estava indo com esse pensamento. Sobre um apóstolo que levanta pessoas. Eu costumo usar um exemplo. Quando eu ensino a matéria no Rema, Ministério Prático, a gente toca bastante nos ofícios, né? E eu costumo dizer que um apóstolo... O próprio apóstolo Paulo lhe disse o seguinte: Deus nos fez a nós apóstolos, né, em último lugar. Ele disse, Deus nos colocou... Em último lugar não quer dizer que ele está no final da fila. Sim. Ele está dizendo que o quê? Que ele está empurrando pessoas. É nesse aspecto, né? Eu não sei se vocês já ajudaram alguém a subir no muro dando pezinho. Dar o pezinho quer dizer dar o suporte para a pessoa pisar e ela subir. Pronto, essa é a função do apóstolo. Né? Ele vai dar um suporte para a pessoa subir. Ele é um treinador. O treinador vai dizer, olha, esse é o caminho. Né? Faça isso. Ele não está buscando a sua própria evidência. Ele está buscando colocar as pessoas em evidência, colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Então, um apóstolo, eu costumo dizer que ele é como os alicerces de uma casa. O alicerce de uma casa você não vê. Eu nunca vi ninguém comprar uma casa e dizer, não, peraí, deixa eu cavar aqui, eu quero ver o alicerce. Não, o alicerce está enterrado, está escondido. O que aparece são as paredes, as janelas, o telhado. E as pessoas compram a casa olhando paredes, janelas e telhados. E acabamentos. Não olhando o alicerce. Mas qual é a principal parte de uma casa? O alicerce. Então, o apóstolo tem essa função, né? Ele vai levantar as paredes, pessoas, né? Vai colocar os acabamentos, as pessoas. E aonde ele está? Nas bases. Um apóstolo que busca a sua própria evidência é a prova cabal de que ele não é um apóstolo. O apóstolo sempre vai procurar projetar pessoas, estabelecer trabalhos, promover o avanço do reino e nunca buscar o crédito pessoal. Eu queria falar em cima disso que ele falou, mas eu lembrei do que eu esqueci, né? Então, eu estava falando sobre eu tenho um apostolado, mas estou pastoreando a igreja local, e eu não sei se isso já aconteceu com você, pastor Silvio, mas tem momentos que a gente olha para a igreja local onde a gente pastoreia e pensa, poxa, eu queria que fosse, né, um pouco mais avançado nessa área, eu queria que a gente tivesse mais gente, né, no templo, e por aí vai. Aí o Senhor me lembrou e disse, Darren, a sua influência não está só dentro dessa igreja local, não. A sua influência, o seu trabalho tem se espalhado por várias partes do Brasil e até o mundo, né? Então, o apostolado é justamente isso, né? Não é só o que é dentro de uma igreja, mas tem trabalhos e pessoas que têm o seu digital, né? O seu investimento, que estão onde estão fazendo o que estão fazendo por causa disso. Mas eu queria, em cima dessa coisa de levantar, eu tive uma experiência muito interessante. Quando eu estava para iniciar no ministério, eu iria para as Filipinas e havia um missionário que era missionário nas Filipinas que iria estar numa igreja nos Estados Unidos. E quando eu soube disso, eu disse, poxa, eu vou pegar esse culto, né? Porque como eu vou também, vai ser bom esse contato. Então, no final do culto, ele orou por mim e ele me deu uma profecia. E essa profecia foi diferente de qualquer profecia que eu tinha visto ou ouvido em toda a minha vida. Ele disse, olha, você não vai ficar nas Filipinas
tanto tempo como você acha, mas eu vou te levar para um lugar maior, onde você vai ser uma bênção maior. E Deus já estava tratando comigo sobre o Brasil nessa mesma época, mesmo indo para as Filipinas. E depois ele falou algo que me impressionou. Ele disse: leia o livro de Atos, capítulo 9, uma vez por dia durante 30 dias. E depois você terá clareza do seu chamado. Eu nunca ouvi um negócio desse, mas eu sabia que era pelo Espírito. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ler Atos capítulo 9, né, todos os dias. E eu me alegrei, gente, tanto, porque você vê, quem está destacado em Atos 9 é Paulo. Claro que ele era Saulo na época, mas eu me alegrei. Eu disse, olha, Deus me chamou para ser Paulo, igual a Paulo. E eu me alegrava, e eu lia todos os dias dizendo, meu chamado é como de Paulo, meu chamado é igual ao apóstolo Paulo. E quando eu estava chegando no finalzinho da leitura, o Senhor me fez ver um só versículo de um homem que é mencionado uma vez só, que é chamado Barnabé. E depois ele disse, o seu chamado e a sua identificação é com Barnabé. E sabe o que é tão interessante sobre Barnabé? Ele não é tão falado como o apóstolo Paulo. Ele não é conhecido, né, como ele. O apóstolo Paulo tinha um destaque todo. Mas uma coisa que é tão interessante é que se não fosse por Barnabé, não iria existir Paulo. Barnabé foi aquele que viu o potencial em Saulo, puxou para perto, investiu nele, levou ele para Antioquia, treinou ele, foi um exemplo para ele, foi um pai para ele, e depois Saulo se tornou o que ele se tornou. Quer dizer, para todos os efeitos, o apóstolo Paulo foi maior em influência, em execução, mas Barnabé foi a peça fundamental, que também era um apóstolo, para que Paulo pudesse ser o que foi. E eu creio que nós estamos vivendo em dias, Pastor Silvio, quando nós vamos levantar ministros, plantar ministérios que vão nos ultrapassar. Isso. E a gente tem que ter humildade para reconhecer isso e para se alegrar com isso e dizer que, olha, a igreja dele está maior do que a minha, mas eu também tenho parte naquilo e celebrar. Muito bom. Olha só, ele falou que Barnabé também foi um apóstolo, né? Muitas vezes, na mentalidade das pessoas, são os 12 apóstolos. Apóstolos existiriam 12. Essa é uma das coisas que trava muita gente. Não, apóstolos só os 12. Mas a Bíblia fala de, no mínimo, 24 apóstolos. Né? Eu não tenho aqui todos os textos, eu não trouxe, né? Me perdoem por isso, mas eu fiz uma pesquisa com todas as referências bíblicas, né? E Barnabé faz parte dessa pesquisa. Né? Mas, por exemplo, de cara, assim, a Bíblia já fala aí de 14. Só né, os 12, mas Judas foi, né? Traiu e foi. E teve um substituto, que também foi apóstolo, que foi Matias. Né? Então já são 13. O apóstolo Paulo, 14. Barnabé, 15. E aí vai. Nós encontramos aí muitos outros, né? Que a palavra apóstolo ou missionário... Pastor né? Silvio, só para te ajudar aqui, que eu tenho umas anotações aqui. Tem Apolo, Epafrodito, Tiago, irmão do Senhor, Barnabé, Andrônico, Júnia, Tito, Timóteo e Silas. Todos eles foram chamados de apóstolos. Aí, né? Eram dados que eu não trouxe. Vocês, né? Convidamos a pessoa certa para estar aqui, né? Trouxe a cola aqui. Trouxe a cola, Mas, assim, isso é só para esclarecer um pouco, né? E desmistificar essa questão. Apóstolos eram 12. Não, de cara, a Bíblia já fala de 14, né? Que, literalmente, né? Apóstolo Paulo, todo mundo reconhece, mas Paulo não andou com Jesus, né? Paulo ele foi levantado pelo Senhor, mas não andou com Jesus, né? Então, assim, nós encontramos aí várias outras menções na Bíblia, né? E isso abre um leque
para a gente entender que o ministério apostólico, assim como os demais, eles existiram, existem e existirão até que a igreja seja arrebatada com um propósito, né? Quando a gente olha para Efésios 4:11, ali diz o propósito dos 5 dons ministeriais. O propósito, que é o quê? Né? O aperfeiçoamento dos santos, e a palavra aperfeiçoamento vem da palavra teleios, que é amadurecimento. Ou seja, nós estamos numa trajetória de amadurecimento, de crescimento, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou de varão maduro. Né? Não perfeito no sentido de perfeição. Sim. Perfeito é teleios, que é maduro. Né? Então, os 5 ministérios, incluindo o ministério apostólico, tem essa função, conduzir os santos ao aperfeiçoamento ou ao amadurecimento, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, você encontra ali o comissionamento dos 5 dons ministeriais com um propósito, aperfeiçoamento e conduzir todos os santos à unidade da fé. Só que nem todos estamos maduros. Tem pessoas em todos os níveis de maturidade, mais maduras, menos maduras. Nem todos estão no mesmo nível de fé. Tem pessoas com muita fé, com pouca fé, né? Então, os dons ministeriais têm essa finalidade. E isso vai existir até que a igreja seja arrebatada. Isso me mostra que, né, todos os ofícios ministeriais, o pastor e o mestre, o evangelista, que todo mundo aceita, né? Mas também o profeta e o apóstolo, eles estão incluídos, né, nessa comissão para levar a igreja ou os santos ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento, à unidade da fé, até que nós sejamos levados daqui. E se você olhar para Efésios, né? Efésios, ele não foi escrito na época em que Jesus estava aqui. Né? Tem aproximadamente aí uns 60 anos ou mais depois da morte de Cristo, né? Se 60 anos ou mais após a morte de Cristo foi escrito Efésios, dizendo que os ofícios ministeriais foram levantados com um propósito, se eles não fossem mais necessários, por que ele escreveu? É uma coisa óbvia, né? Se escreveu é porque se 60 anos depois da morte de Jesus eram necessários, né? Falando coisas que já haviam acontecido, mas foi escrito trazendo à memória o propósito, é sinal que esse propósito ele existe até que a igreja seja arrebatada daqui. Ou seja, todos os ofícios ministeriais, incluindo o do apóstolo, eles são necessários e estarão em operação até que a igreja seja arrebatada dessa terra, né? Então, esse é o propósito. Muito bom. A gente já começando a caminhar já para o final, mas eu acho que é muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque é algo que eu tenho pesquisado sobre e também muitas pessoas pedem, assim, eles ficam meio perdidos, né? A gente está falando dos ministérios, né? Os 5 ministérios, diretamente, assim, ligados a dentro do corpo, né? Do corpo de Cristo, né? Mas a pergunta é, existem apóstolos fora? Porque até a gente comentou, né, sobre esse assunto antes ali, que o próprio termo veio, né? E quando eu falo isso pessoas que têm essa veia apostólica, essa forma de lidar com as coisas, né? Às vezes pode ser um empresário que cria, né, que nem aqui nós temos um empresário, uma empresa muito grande, né, chamada Randon e tal, e que ela tá por todo mundo, né? Isso é real ou não? Eu gostaria de saber também, e eu creio que pessoas, eu acho que também vão tirar essa dúvida, porque às vezes eu converso e será que é apóstolo Delry? Já foi direcionando, né? Eu estava quase passando para o motorista. Viu? Essa piada muita gente não conhece, mas é só para a gente. Então, o que acontece? De fato, eu creio que, por exemplo, se todo mundo ocupasse os 5 dons ministeriais, onde seria o Ministério de Socorros, onde seria o outro gama de gente que nós precisamos para fazer outras funções, né? As pessoas que estão à frente de orfanatos, as pessoas que cuidam dos mendigos da rua e por aí vai, né? Então, de fato, é um grupo não vou dizer seleto, porque os 5 dons ministeriais não são melhores do que ninguém, né? Inclusive, eu creio que os galardões celestiais para aquela tiazinha
tiazinha não, né? Não é o melhor termo, né? Mas aquela senhorazinha que sempre orava e intercedia pela igreja, eu creio que se ela cumpriu o papel pleno que Deus deu para ela, ela vai receber um galardão tão grande quanto o maior apóstolo que também cumpriu e foi obediente à visão dele. Aonde eu quero chegar com isso? Que tem pessoas que vão ter chamados, por exemplo, a ser médicos, para ter chamado para ser advogado, para ser empresário, e eu creio que vai haver uma unção, uma graça sobre eles para atuarem dentro daquilo que Deus chamou para eles para fazerem. Outra coisa, agora, cada um tem que glorificar a Deus e tem que ser usado pelo Senhor dentro da sua esfera. Né? Às vezes você vê esses jogadores de futebol que são estrelas, que são assim muito, muito bons no que fazem um gol, levanta a camisa e diz Jesus te amo, e fazem uma entrevista e estão falando sobre dando glória a Deus. Então, você vê, ele vai alcançar pessoas que eu mesmo nunca vou alcançar, né? E Deus quer usar essas pessoas. Então, independente, eu acho que o conceito correto é esse, independente da esfera que Deus te coloca, seja empresário, seja médico, seja o que for, Ele quer te usar como instrumento dentro daquela influência que você tem. Então, às vezes Ele dá sabedoria e graça, por exemplo, para começar com uma empresa e depois criar filiais, né? Então, de uma certa forma, a maneira que um apóstolo vai estabelecer uma igreja aqui e acolá por meio da graça de Deus, ele também está abrindo empresas e filiais debaixo da graça de Deus. Não é no mesmo contexto que a gente vê em Efésios 4, mas vamos dizer que é a mesma fonte, que é Deus que dá graça e sabedoria para isso. E se eles estão também utilizando aquela influência, prosperidade e crescimento para também ministrar a palavra, abençoar pessoas, até mesmo ganhar almas, então eles também estão fazendo um trabalho totalmente tão excelente tanto quanto os 5 dons ministeriais. Muito bom. Eu só pegando aqui o gancho, né? É uma pergunta bem interessante, né? Só que você usou um exemplo. Aqui nós temos uma empresa muito grande, né, e tal, que está alcançando o Brasil e o mundo, enfim, né? A questão toda é que os dons ministeriais ou os ofícios ministeriais, eles foram concedidos à igreja, né, para o aperfeiçoamento dos santos. Né? Então, não é algo que foi concedido para fora da igreja, é para, né, o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação. Edificação é construção. Edificação do corpo de Cristo. Sim. O corpo de Cristo fala da igreja. Então, dons ministeriais, eles não foram dados para um empresário que não é cristão. Entende? Aí nós perguntamos, como é que essa pessoa ela pode ser tão empreendedora? Simples. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele contando a sua história, ele diz, olha, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E nós vemos inúmeros outros na Bíblia falando sobre isso. Agora, quem foi o apóstolo Paulo que disse que Deus escolheu ele desde o ventre da mãe? Um matador de crente. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Né? O apóstolo Paulo, ele comandava uma comitiva de perseguidores para capturar cristãos e usar esses cristãos como tochas humanas para iluminar a arena onde os jogos aconteciam, para entreter os romanos. Não só isso, N outras coisas ele fazia, né? Deixava aprisionados, torturava, partia cristãos ao meio, amarrando a perna num cavalo, a perna no outro cavalo, braço, cabeça e tal, e mandava os cavalos se separarem para partir o cristão ao meio. Quem foi esse? Paulo. O Paulo que pegava um cristão morto, amarrava num cristão vivo e deixava o cristão morto se decompor para que os vermes comessem a carne do cristão vivo. Esse era Paulo.
que comandava. O Paulo que diz, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Agora, ele estava fora do propósito divino, ainda que ele fosse escolhido por Deus. Ele teve um encontro genuíno com o Senhor no caminho de Damasco. Ali, né, algo aconteceu, algo mudou dentro dele e ele começou a encontrar o seu propósito. O propósito já existia. Cada pessoa na face da terra, ela nasceu com um propósito. Isso fica muito claro pela palavra de Deus, onde diz que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida. Ou seja, qualquer pessoa, por pior que seja, Deus ele tinha um projeto de vida para ela, né? Então, na vida do apóstolo Paulo foi diferente. Só que ele começou a encontrar o seu propósito a partir do momento que ele encontrou Jesus. Na verdade, que ele foi encontrado por Jesus, né? Então, ele começou a encontrar o seu propósito e então ele desenvolveu a sua jornada ministerial e apostólica com Jesus, né? Mas como que um empresário bem-sucedido que não professa fé em Jesus, ele pode ter habilidades, né? Da mesma forma que Paulo tinha habilidades para perseguir cristãos. É isso aí. Ele era tão empreendedor para perseguir os cristãos e para promover toda aquela... Ele tinha pessoas que ele treinava antes. Quando ele foi encontrado, ele estava, inclusive, com uma comitiva. Com uma comitiva. Então, lá, né? ele era um líder, ele era um empreendedor, mesmo sem ter o Senhor. Agora, quando ele encontrou o Senhor, então, o dom entrou em operação. Entende? O dom foi estabelecido. Né? O que acontece? A Bíblia diz que Deus ele dá o dom e Jesus estabelece o dom. Né? Então, o que acontece? O dom ministerial ele foi concedido para a igreja. Mas quando o apóstolo Paulo ele teve esse encontro, então estabeleceu, encaixou. É como você instalar um programa. O programa foi instalado nele para que ele pudesse cumprir o seu propósito, né? Então isso explica um pouco porque tantas pessoas, né, são bem-sucedidas mesmo sem terem o Senhor. São empreendedores, têm o espírito empreendedor, treinam pessoas, são coaching sem ser cristão, muitas vezes são treinadores, né? Sim. Mas é porque dentro delas há um propósito que não foi plenamente ativado. Se essas pessoas são tão eficientes naquilo que fazem, sem terem um encontro com Jesus, imagina tendo um encontro com Jesus. Não é efetivo. Exatamente. Então, esse propósito vai se tornar um propósito divino, não apenas humano. Não vai ter um benefício apenas próprio e familiar, mas vai estar operando em prol do reino e vai ser potencializado, porque o Espírito da graça, ele entra em operação, ativando o dom, entende? Para que essa pessoa seja efetiva e promova o avanço do reino e possa viver a plenitude daquilo que ela foi, comissionada para fazer desde o ventre da mãe. Eu vejo muito. Por que eu gosto desse assunto? Porque eu observo muito, né? Eu vou dar um exemplo, assim, bem... Acho que todo mundo vai conhecer, né? O próprio Elon Musk, né? Ele é um visionário. Ele enxerga... Eu vejo ele, assim, olhando biblicamente, olhando para a Bíblia, como um profeta, porque ele vê antes as coisas. Ele fala de coisas que a gente não sabe. Tipo, parece que nós, assim, estamos numa esfera e ele está em outra. Então, isso que me chama a atenção... que tem pessoas assim, né, no meio que a gente conhece que eles são mesmo, parece que tu olha assim, mas é que nem o pastor Silvio, aceitou Jesus, meu Deus do céu, ali a coisa vai entrar numa... Uma coisa que chama minha atenção no livro de Êxodo é quando a Bíblia estava falando sobre homens que Deus, literalmente usa a palavra, ele ungiu para trabalhar com bronze, para trabalhar com madeira. Ou seja, não tinha nada a ver com a pregação do evangelho, com o estabelecimento de uma obra, mas literalmente Deus ungiu para trabalhar com aquilo ali. O que o pastor Silvio falou foi maravilhoso, né? Porque a Bíblia diz, há uns, em 1 Coríntios 12, 28, há uns, pois Deus, na igreja, primeiramente apóstolos. Então, o apóstolo, sim, é para a igreja. É uma unção, é um dom, um ofício específico para a igreja. Mas existem, sim, pessoas que não vão ocupar os 5 dons ministeriais, vão ter uma outra... segmento, uma outra tarefa em vida. Todo mundo independente aonde vai atuar precisa sim glorificar a Deus, ser usado, ser um instrumento de expansão do reino de Deus. Mas eu só queria enfatizar que assim como Deus ungiu pessoas para trabalhar com bronze, para trabalhar com prata, para trabalhar com madeira, Ele unge pessoas também para
estabelecerem empresas e tal. E eu estou falando, obviamente, no contexto do crente, Sim, né? Do isso. crente que está seguindo a sua missão individual. Muito bom, muito bom. Vamos para... Acho que eu vou fazer mais 2 perguntas, que o assunto, por isso que eu falei, o assunto é muito bom e vai abrindo, né? Eu acho que até o pastor, ó, corrigindo, o apóstolo dela, ele tocou num assunto que, né, a senhora falou a esfera, né? E eu acho que é um assunto que a gente pode, numa próxima vez, a gente tocar nesse assunto, né? Que a questão das esferas de atuação, né? E às vezes os crentes eles ficam, eu não me vejo um pastor de igreja, eu não me vejo um evangelista, eu não me vejo... E às vezes tem muitos crentes que ficam perdidos e acham que, então o que eu faço na igreja? Se eu não me vejo pregando, não me vejo isso, não me vejo fazendo aquilo, como é que eu vou fazer? Às vezes não tem um entendimento, que como a gente estava falando antes aqui, que você é influência aonde você está. Então, seja no mercado de trabalho, seja até mesmo dentro da política, em vários aspectos, né? Que fala a respeito das esferas de atuação, né? Que tem um estudo que fala que uma das esferas, que é a igreja, apenas 14% das pessoas geralmente vão ser dentro da igreja, vão ter aquela atuação forte, né? E tem outras pessoas de fora que, então, vai ficar no entretenimento, em várias outras, né? Mas eu só toquei nesse assunto porque o senhor tocou, né? Agora, para a gente ir caminhando para o final, assim, qual é a importância da influência apostólica nos nossos dias, né? Em quais áreas ela é crucial, assim, considerando o reino de Deus e como a gente pode colaborar com Deus para resolver questões importantes, quando a gente fala questões importantes, né, a nível geral, assim, falando da igreja, sim, mas também tocando o mundo, né, tocando o mundo, sendo uma influência em pessoas, em fora da igreja em si, né, tocando a cidade, enfim, apóstolo. Então, assim, o apóstolo, ele é imprescindível, né? Porque Jesus não teria dado algum dom que não fosse importante e relevante, e também não daria um dom com uma data de expiração, né? Então, como o pastor Silvio já falou, o apóstolo, ele, enquanto a igreja não chega à plena maturidade, então o ofício do apóstolo não vai deixar de existir. E o Senhor deu o apóstolo para ser uma parte totalmente fundamental da saúde da igreja. Eu não acredito, né, que cada igreja local do mundo tem que ter porque há um ensino, né, que tem que ter um apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre em cada igreja local. Eu não creio que seja por aí, né? Mas é óbvio que uma igreja que vai crescendo bastante, então os dons vão surgindo e é possível, sim, que tenha em uma igreja local todos esses 5 dons. Mas os 5 dons, junto com o Ministério de Socorros, porque eu acho que a gente não pode deixar do lado, porque quando a gente enfatiza um assunto específico, a gente só fala daquilo porque é o tema. Sim. Mas a gente não pode também correr o risco de descartar ou de minimizar o Ministério de Socorros. Por quê? Porque você falou qual o impacto global, né, a importância do apóstolo. O apóstolo, ele é uma peça de uma máquina maior que é gerida por várias outras peças. Então, quando cada um estiver fazendo a sua função, o apóstolo Paulo, inclusive, quando ele fala lá em 1 Coríntios 12 sobre os dons ministeriais, ele disse, Deus deu à igreja primeiro apóstolos, profetas e por aí vai. Ele também fala uma analogia. Ele disse, olha, o olho não pode dizer para a mão que eu não preciso de você, né? E a orelha não pode dizer, e por aí vai, né? Ele estava dizendo que cada peça é fundamental, é importante. Por exemplo, o nariz, ele cheira. O ouvido, ele ouve. O olho, ele vê.
né? Porque a gente é considerado um ser são, né? Totalmente saudável, quando todas essas coisas estão funcionando juntos. Quando é que o corpo de Cristo está são, está saudável, bem? Quando cada um está funcionando, maximizando o seu potencial, sua unção, sendo fiel à missão que Deus tem dado. E é como uma máquina, né? Que como é que chama? Engrenagem? Que cada engrenagem vai funcionando e vai tendo um impacto em toda o bairro, em toda a cidade, em todo o estado, em todo o país e em todo o mundo, né? É o bom funcionamento, fidelidade e maximizando, cada um fazendo a sua parte, e aí esse impacto é gerado. Apóstolo Silvio. Então, né, pegando aqui o gancho, né, que foi falado sobre o Ministério de Socorros, talvez algumas pessoas não saibam o que é isso. Eu gosto de pegar alguns detalhes assim, porque é uma palavra que é comum do nosso meio. Quando a gente fala Ministério de Socorros, a gente já sabe o que é. Mas talvez tenham pessoas que vão pensar que é o Ministério da SAMU, que vai socorrer alguém que está acidentado. Não, o Ministério de Socorros é aquilo que socorre o corpo, que promove o bom andamento do corpo. Ou seja, por exemplo, né, nós estamos aqui gravando um podcast, né, e se pudesse virar a câmera, ali está o nosso querido amigo e irmão Fábio Campelo, né? Ele está ali fazendo a edição e cuidando das câmeras e cuidando do áudio. Isso é o quê? Ministério de Socorros. Alguém chegou antes, preparou esse ambiente, ligou o ar, né? O Ministério de Socorros promove o bom funcionamento. Tudo que envolve o bom andamento da igreja é o Ministério de Socorros. E antes nós falamos da mão, né? Então falamos dos 5 dons ministeriais, mas todos esses 5 dons ministeriais, eles não teriam uma operação efetiva se não fosse o Ministério de Socorros. E o Ministério de Socorros, ele está onde? Na palma da mão, conectando todos os demais. Então eu poderia dizer até mesmo, né, que entenda, a Bíblia não diz isso, mas de uma forma bem simplista, né? A importância é quase maior do que os outros. Porque o Ministério dos Socorros promove o bom andamento, ele serve todos os outros 5 ofícios ministeriais ou dons ministeriais. Então, o Ministério de Socorros é representado pela palma da mão, que faz essa conexão e faz com que todos os ofícios funcionem com leveza, né? E sobre a esfera de atuação, eu creio que quanto mais os ofícios estiverem operando, as coisas acontecerem, é como um motor cuja cada engrenagem está no seu devido lugar, funcionando sem ruído, né? Sem chiado. Então as coisas elas vão começar a ganhar proporção. E a proporção ela traz credibilidade. E a credibilidade ela vai atrair a atenção das pessoas, né? E nós vemos isso nas grandes nações, próprio Estados Unidos, né? Nosso querido amado aqui é de lá, né? Não, é brasileiro agora, né? Mais brasileiro do que americano. Inclusive, eu já estou morando no Brasil mais tempo do que eu morei nos Estados Unidos. Pronto, no percentual é mais brasileiro. Mas, assim, é comum a gente ver em algumas nações bem-sucedidas, né? Não vou falar apenas dos Estados Unidos, mas algumas nações bem-sucedidas, onde os governos dessas nações, os presidentes dessas nações, eles se aconselham, né? Com líderes espirituais. Eles têm fazem parte da sua equipe de conselheiros. Mas para chegar lá teve um caminho a ser percorrido. Aquele conselheiro, ele não brotou do nada. Ele teve uma jornada, a esfera de atuação é como você atirar uma pedra num lago, né? Aquilo vai gerando ondas, né? Então, o ministério apostólico, junto com os demais ofícios, promove essa onda, onde a esfera de atuação, de influência vai aumentando e daqui a pouco pessoas ou áreas da sociedade, da cidade ou até mesmo do estado e da nação, algo está acontecendo, eles têm algo a contribuir. Eu preciso ouvir o que esse povo está fazendo, como eles estão operando, porque de alguma forma isso vai trazer benefício, vai abrir os meus olhos, vai me ensinar alguma coisa. Então, assim, a igreja tem esse papel. A igreja ela precisa ser relevante, né? Na sua cidade, no seu estado, na sua nação. Ela precisa ter um propósito a ser cumprido. E para que a igreja ela cumpra o seu propósito, cada dom
ministerial, cada ofício vai ter que estar operando de forma efetiva. Então, isso fica evidente, né? À medida que a igreja vai ganhando proporção, vai ganhando credibilidade, a influência vai aumentando, a esfera de atuação vai aumentando e as coisas vão começando a acontecer. Inclusive, né, nas demais esferas da sociedade, que é o que foi falado aqui, um médico, um profissional liberal, um empresário, enfim, todos esses, eles podem ser frutos de algo que foi gerado dentro de um ambiente chamado igreja. E igreja não é uma instituição. Eu preciso falar isso aqui para dar uma lapada em quem está nos assistindo e não congrega. Se você não congrega, procure uma igreja, né? E se você não quer um pastor linha arrochada, então não sou eu, não. Tá? Quer um frouxo, procure outro, né? Mas a verdade é essa. Tem pessoas que vivem de podcast, vivem de internet. Isso. A internet é uma bênção, mas congregar é vital. Isso. Né? No ambiente congregacional, há uma unção específica que gera promessas divinas, ideias divinas chegam, né? A influência do céu se manifesta, na unção coletiva coisas acontecem. Ali o Senhor ordena a bênção. Né? E desse meio surgem médicos, empresários. Ontem nós estávamos jantando aqui depois do culto, né? E nós comemos uma sobremesa. E aí veio, lembra disso? Né? Veio a informação de que essa pessoa, ela é daqui da igreja, ela teve uma ideia, ela disse, eu queria servir de alguma forma. E ela começou fazendo doces para servir na cantina da igreja. E hoje ela tem uma empresa de doces. Olha só. Nasceu aonde? Dentro do ambiente chamado igreja. É uma empresária que nasceu dentro de um ambiente. Então, essa é a esfera de atuação dos ministérios, inclusive do Ministério Apostólico, gerando um ambiente onde os olhos se abrem, onde a inspiração chega, onde as pessoas são impulsionadas a viverem o melhor que Deus tem para a vida delas. E isso vai alcançando todas as esferas. Talvez saiam presidentes de dentro das igrejas. Eu libero essa palavra. Amém. Que os nossos governantes eles sejam gerados dentro de igrejas saudáveis, para que possam trazer uma visão cristã para uma nação que precisa ser restaurada. Isso mesmo. A última pergunta, né? Que eu acho que é muito importante, porque a gente percebe que foi interessante ali que o apóstolo Délio falou, né? O tempo, né, que Paulo para ser chamado de apóstolo, né? E a gente sabe que a idade, às vezes, ela não está ligada com a maturidade em si, né? Tem pessoas mais velhas que não são maduras, têm idade, mas não são maduras, e pessoas mais novas que já têm um nível de maturidade, né? E como a gente faz, assim, para promover uma cooperação, né, entre diversas gerações, né? Acho que hoje nós estamos falando da minha geração, vou fazer 34 anos, e eu percebo que a minha geração ela está vindo, né, bem assim em peso, né, vamos usar assim, principalmente o pastor falou das redes sociais, né, e há o desequilíbrio, mas também há muita coisa boa. E como a gente faz assim para ter essa cooperação harmoniosa, né, entre essas diferentes gerações e também as características, né, porque cada um tem a sua característica específica, né, e vai atuar também de uma forma, né, diferente. Como cooperar, assim, ouvindo vocês mais maduros, né, e dentro desse ministério, como fazer essa cooperação harmoniosa, apóstolo? Então, eu acho que uma das coisas importantes é a gente não colocar um ofício dentro de uma caixa quadrada e dizer que um apóstolo, ou um pastor, ou um profeta, somente pode funcionar e operar desse jeito, né? Porque, inclusive, dentro dos dons ministeriais, tem atuações até diferentes de um para o outro, né? Por exemplo, eu lembro pessoas, quando eu assumi a igreja, muitas vezes pessoas estavam dizendo, olha, eu sei que... ou falando sobre o ofício de apóstolo no geral, usou como exemplo de Paulo. E se você olhar, ele não ficou mais de 3 anos em um só lugar, né? Depois ele saía para outro lugar. Aí o entendimento é que, já que Paulo era assim, que todo e qualquer apóstolo na face da terra, ele teria que ficar
somente 3 anos em um lugar, depois ele tinha que se mandar. Né? Mas, na verdade, essa foi a característica do apostolado de Paulo. Mas existem outros apóstolos, por exemplo, quer saber um exemplo muito bom de um apóstolo que ficou num lugar, no mesmo lugar por um bom tempo? O apóstolo Bud, do nosso ministério, né? Ele criou a base do Ministério Verbo da Vida em Campina Grande, ficou muitos anos lá, e de lá ele foi espalhando o seu apostolado para vários lugares, né? Então, eu estou tocando nesse assunto para que a gente não coloque também qualquer ofício dentro de uma caixa e dizer que só pode funcionar se for assim. Não, Deus tem uma multiforme graça, a Bíblia diz, inclusive dentro dos ofícios. E o que acontece? Os 5 dons vão ser os mesmos, independente da sua idade. Se você é da geração da terceira idade, vai ser os mesmos 5 dons. Se você é da juventude, surgindo agora, nos 20 e poucos anos de idade, vão ser os mesmos dons, né? E Deus vai dar, né, dons, esses mesmos dons para pessoas dentro dessas categorias. É óbvio que as coisas mudam com o tempo, né? As culturas mudam com o tempo. E a gente precisa ter uma sensibilidade de perceber qual é a cultura e manifestar o nosso ofício, o nosso dom, também dentro da cultura que nós estamos. Então, de repente, a juventude vai ter uma atuação. Você vê no dia a dia, por exemplo, essa coisa de rede social, de coisa. Meu Deus, você pegar alguém da terceira idade, ele não sabe nem por onde vai. Ele está aprendendo ainda o que é smartphone, né? Então, imagine que eles não vão atuar na mesma pegada dessa juventude que de repente esteja no mesmo ofício, mas ele vai estar atuando também em uma outra pegada. E eu acho que a gente tem que fazer uma fusão. Se a gente conseguir linkar, porque se o jovem não chamar o velho de ultrapassado e desvalorizar a sabedoria, tudo que ele tem trilhado, tudo que ele tem mostrado, mas se ele apreciar isso, ele sugar dessa informação, então vai fortalecer ele. E em contrapartida, eu ministro sobre o Ministério de Adolescentes e Jovens, e quando você olhar para os jovens na Bíblia, sempre está relacionado à força. Isso aí. Então, a força das igrejas é na juventude. Ele pode não ter a mesma experiência que o mais ancião, mas se o mais velho, ele não honrar e respeitar a juventude, ele pode até ter uma igreja sábia, mas vai ser uma igreja fraca, porque a força é na juventude. Então, a gente precisa cada vez mais unir, e é um grande desafio. Você vê que tem igrejas que o pastor, aquele pastor que alguns usam o termo, pastor de carreira, né? Que tem 30, 40 anos de pastor, ele iniciou novinho na igreja e ele já está com 60, 70 anos de idade na igreja. Aí o que aconteceu? Algumas igrejas não foram felizes na transição, na fusão das gerações. E eu lembro uma vez, quando eu estava começando no ministério, eu fui lá nos Estados Unidos pregar numa igrejinha. Todo mundo, cara, era idoso. Eu estava começando, eu tinha mais ou menos 20 anos de idade. Eu lembro que até cabelo branco ficou colado no meu terno lá, porque todo mundo era muito idoso. Não houve uma reciclagem das gerações, e esse é um perigo que todas as igrejas correm risco, né? A gente tem que incluir
essa geração mais nova dentro do contexto da igreja local para que seja um ciclo sem fim. Muito bom. Muito bom. Então, né, eu estava ouvindo aqui e me veio à memória uma imagem. Eu esses dias estava vendo um vídeo de uma pessoa que entrou numa Ferrari, né? E acelerou a Ferrari rodou e bateu num poste. E ali estava a união de duas coisas: a força e a falta de maturidade ou de experiência, né? Ou seja, havia toda a força ali numa máquina desejada por muitos, né? Mas ao mesmo tempo havia falta de habilidade do piloto. Então o que eu vejo? Muitas vezes, né, o que é necessário é a força do jovem, da geração que está chegando, junto com a habilidade das pessoas que já estão há mais tempo. E é totalmente possível unir essas duas situações, tanto a habilidade quanto a força. Ou seja, nós que somos de uma geração, eu não sei que geração que eu sou, 50, eu tenho 50, gente. Eu sou um homem de meio século, né? Geração dos velhos. Pronto, né? Velho não, maduro. Melhor Baby assim. Baby Boomers, eles chamam. Esse negócio aí. Como é o nome? Baby Boomers. Baby Boomers. Isso aí. Esse negócio aí, né? Chama. Pronto, a gente precisa estar atento àquilo que a juventude está trazendo, né? Porque eles carregam essa força, esse vigor, mas lhes falta tato. Então, nós não podemos ser taxativos. Estou tentando aqui trazer de uma forma bem simples como que a gente pode unir isso, né? Eu me lembro de uma vez, né, no pastor de jovens anterior a você, né? Na verdade, o pastor Rafael era pastor de jovens. E eu me lembro de uma situação. Ele veio conversar comigo e disse: pastor, eu tenho 5 projetos para apresentar para a igreja, para os jovens. É isso. 5. Ele queria botar os 5 de uma vez só. Né? Aí eu disse: rapaz, eu não vou te cercear, não, mas eu te aconselho você começar com um, estabelece, organiza, depois parte para o outro. E eu não estou aqui expondo ele, hoje a gente ri juntos dessa situação. Hoje ele é pastor de uma das nossas maiores congregações, amadureceu, está efetivo, é uma bênção ele, né? Mas aquele fato ficou registrado, hoje a gente lembra e ri juntos, né? E isso eu não vou cercear, não. Você pode aplicar tudo, mas o meu conselho é esse. O que ele fez, num único culto, ele implantou 5 ministérios. 5 frentes de trabalho novas em um único culto, né? Moral da história, nenhum deles emplacou, né? E isso gerou o quê? Frustração nas pessoas, porque não viram aquilo, né, frutificando, né? Então foi feito um culto de lançamento de 5 frentes de trabalho que nenhum emplacou de fato, né? Então o que tinha ali? A força do jovem, né? E tinha também a orientação de alguém que já tem um pouco mais de caminhada e faltou as engrenagens se encaixarem, né? Então, é sábio de um jovem acatar um conselho de alguém que já tem um pouco mais de caminhada, mas é sábio de alguém que tem um pouco mais de caminhada entender que ele não sabe tudo. E que quem está chegando pode ter uma visão mais ampla em determinadas áreas que eu mesmo não tive, porque eu faço parte de uma outra geração. Então, eu não tenho know-how para falar da relevância que uma rede social tem hoje no aspecto do ser igreja. Mas você, como um pastor jovem, obviamente, a sua visão dessa esfera é muito maior que a minha. Então, eu preciso ter humildade para sentar com o pastor José, e me fala, cara, o que eu ainda tenho resistência, você sabe muito bem disso, né? Porque eu faço parte de uma outra geração, mas é sábio da minha parte te ouvir, mas é sábio da tua parte me ouvir. Então, essa transição entre gerações, ela só vai acontecer onde houver humildade de quem está um pouco mais à frente para ouvir quem está chegando, mas também ter paciência de quem está chegando para escutar conselhos que talvez não sejam os mais agradáveis de serem ouvidos, mas são necessários para esse tempo. Né? Basicamente isso. Bom demais, bom demais. Foi muito bom esse papo com vocês e eu quero que vocês deixem uma palavra, eu acho que essa não estava no nosso script, né? Mas deixar uma palavra para talvez pessoas que ouvindo, né? Ouviu isso aqui, ou então já tem pesquisado e se vê, talvez, né? Nessa atuação do Ministério Apostólico. Quais os conselhos que vocês dariam? Apóstolo. Bem, em primeiro lugar, aproveitando desse final, quero agradecer, né, a oportunidade de estar participando. E eu sempre soube, desde que eu assumi o meu chamado ministerial,
quando eu assumi, e eu disse sim para o Senhor, eu não sabia exatamente o que era meu chamado, mas ainda jovem, ainda muito novo, antes mesmo de entrar no ministério, o Senhor falou comigo sobre o chamado apostólico na minha vida. Mas eu não tinha fruto nenhum, né? Porque eu nem tinha começado ainda o ministério. Então eu guardava aquilo no meu coração. E eu guardei durante anos. Eu fui tocando, obedecendo às direções do Espírito Santo nas Filipinas, no Brasil, pastoreando a igreja, e nunca me chamei de apóstolo. Até porque, como o pastor Silvio falou, a função é mais importante do que o título. Mas aconteceu alguns anos atrás, eu estava reunido com vários pastores que eu mesmo havia levantado, a gente estava num local e foi um mover do Espírito Santo. Eu só posso comparar com Atos capítulo 13. Todo mundo, por unanimidade, teve uma nota do Espírito Santo que era o momento de eu entrar no meu apostolado. Não foi algo que eu pedi, não foi algo que eu falei, partiu deles mesmos. Até porque em Atos 13, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, separai para mim a Saulo e Barnabé, ele falou como? Ele falou através do pessoal que estava lá. Então, foi uma experiência surreal. Eu nunca tinha experimentado algo tão parecido. E quando isso aconteceu, a gente ficou pensando, e agora? Nós sabemos do que o Espírito Santo falou e fez aqui, mas a igreja, nós não vamos falar nada, a gente precisa falar. Eu confesso, eu estava tão constrangido, mas tão constrangido, de alguém me chamar de apóstolo. Eu disse, pelo amor de Deus, não precisa não. E eu resisti muito, porque os pastores disseram, não, nós temos que apresentar para a igreja, nós temos que mostrar a eles o que foi dito e feito pelo Espírito Santo. Aí eu disse, cara, eu lutava com isso. Eu disse, mas eu não estou nem aí para título. E Deus falou comigo. E ele me lembrou daquele versículo quando Jesus disse, se você receber o profeta na categoria de profeta, você receberá o galardão de profeta. Se eles me recebessem apenas na posição e categoria de profeta, então eles iriam, de pastor, eles iriam receber o galardão de pastor. Mas se eles quisessem receber o galardão de apóstolo, então teria que haver um reconhecimento para me receber como apóstolo. E quando ele me falou isso, eu fiquei quieto, né? Eu disse, então vou deixar rolar, né? Porque não fui eu que estava propagando isso, né? Isso foi algo que outros reconheceram e começaram a chamar. E vale ressaltar que não eram outras pessoas quaisquer, eram os pastores que estavam à frente de várias igrejas e obras que foram levantadas por mim. Enfim, eu acho que realmente a gente precisa ter cuidado de não forçar a barra e querer se autonomear e querer se promover e se preocupar demais com o título. Mas, em contrapartida, se não fosse importante, Jesus não teria dado. E precisa, sim, reconhecer os verdadeiros apóstolos, porque eles têm algo, um galardão para oferecer que nenhum dos outros vão poder fornecer. Então, quando esse dom é reconhecido e é recebido, então aí sim os efeitos vão começar a ser implantados. Então, o meu conselho para a pessoa que percebe que tem o dom apostólico, faça como eu. Bote na prateleira espiritual aí do seu coração, seja fiel com aquilo que Deus tem te chamado para fazer. E quando o dia chegar, como foi
em Atos 13 para Paulo e Barnabé, como foi para mim lá naquela cidade de Itabaiana, naquele dia em Sergipe, assim será com você. Deixe com que os outros propaguem, confirmem aquilo que Deus já depositou dentro do seu coração e até esse dia vai frutificando, sendo uma bênção para o reino de Deus. Muito bom. Rapaz, depois de tudo que foi falado, só posso dizer amém. Muito bom mesmo, né? Mas obrigado, pastor José, por esse tempo aqui, né? Que foi promovido. Que assunto tão inspirador, né? E para você que está nos assistindo, que talvez você se perceba, né, com um comissionamento divino dentro, né, do ofício do apostolado, não force portas, mas também não mantenha as portas fechadas, né? Corresponda com aquilo que Deus vai colocando no seu coração, faça aquilo que o Senhor tem te comissionado a fazer e, naturalmente, tudo vai convergindo para que isso aconteça e se torne público, né? Você reconhece um limoeiro de um pé de lima pelo fruto. Quando não tem o fruto, eles são muito parecidos. Eu não sei se vocês já viram, né? Um limoeiro e um pé de lima, né? Ou um pé de pêssego e um pé de ameixa. Eles são muito parecidos. Então, na época que não tem fruto, você pode até confundir. Será que é pêssego ou ameixa? Mas na época que tem fruto, você logo identifica. É um pessegueiro, é uma ameixeira, né? Então, os frutos vão evidenciar o nosso chamado. Nós não precisamos dizer que somos. Aquilo que fazemos revela aquilo que somos. E volto a dizer, né? Aquilo que eu falei durante o podcast, quando há um esforço demasiado para se apresentar como tal, né? Talvez não seja. Né? Deixa as coisas acontecerem naturalmente, os frutos virão, né? E você vai ser reconhecido se assim você for chamado para o ofício. Muito bom, obrigado pelo tempo de vocês. Eu recebi demais, eu sempre gosto de fazer, porque eu sempre recebo antes, né? A conversa é muito bom. Obrigado pela sua vida, apóstolo Derry, né? Obrigado pelo seu sim, né? De vir de um outro país para vir aqui derramar, né? Entregar sua vida para o povo brasileiro, né? O meu pastor apóstolo, né? Que é também apóstolo, glória a Deus. E obrigado, né, pela sua vida, por tantos ensinamentos, por acreditar quando a gente não acredita, né, para estar à frente, né, a gente não falou sobre isso, mas eu acho que uma das características do Ministério Apostólico é ele abre caminho onde não tem, né, vai fazendo estrada e a gente, mas onde é que está indo? Daqui a pouco a gente está andando, foi feita essa estrada. Obrigado pelo seu sim, obrigado por tudo que tem feito na nossa vida, na vida da igreja, nós somos muito gratos por isso. Amém. Você também, né, que esteve aqui nos acompanhando, né? Hoje a gente sempre indica os livros, né, mas hoje a gente acabou passando e não trouxemos os livros, mas nós vamos colocar na descrição alguns autores, né, que falam sobre esse ministério, que também vai auxiliar você, se você deseja aprender um pouco mais. Muito obrigado. E se esse podcast tocou o teu coração, você foi grandemente abençoado, como eu fui, compartilhe com mais pessoas. Deixa o like ali também, que vai auxiliar para que mais pessoas possam ver. E nos vemos no próximo podcast Fale Fé. Um abraço, Deus abençoe você.